Olá, eu sou José de Godoy Filho, um dos pastores da Igreja Batista Ágape, aqui em Curitiba. Bem-vindo ao nosso momento de reflexão. Você já ouviu aquela frase antes tarde do que nunca? Essa frase é muito verdadeira em muitas situações. Lembro de ler sobre um experimento muito interessante. Esse experimento foi patrocinado pelo The Washington Post para provar uma tese específica. Isso aconteceu em Washington, numa estação de trem. Um cidadão começa a tocar um violino na entrada principal da estação. Toca com perfeição Bach, Schubert e mais alguns outros compositores. Esse cidadão usava camisa e calça jeans. Mesmo tocando tão bem, era ignorado pela maioria das pessoas que por ele passavam, todos envolvidos em suas rotinas diárias. Dos 43 minutos que tocou, das milhares de pessoas que por ele passaram, somente 6 pessoas pararam para ouvi-lo e apenas um o reconheceu. Esse cidadão era Joshua Bell, um dos maiores violinistas do mundo. O seu violino era um Stradivarius de 1713, avaliado em 4 milhões de dólares. Conseguiu arrecadar apenas 32 dólares de gorjeta. E antes desse dia, Joshua tocou no Symphony Hall de Boston, lugar em que pessoas pagaram $1.000 para o assistirem dos melhores lugares. A filmagem do experimento mostrava como as pessoas passavam pelo ignorado músico, andando ligeiro, carregando copos de café, falando ao celular, ignorando aquele concerto à vista e de graça. Mais tarde, numa segunda parte do experimento, a apresentação de Joshua foi bem divulgada antes, e no mesmo lugar apresentou as mesmas músicas para ser aplaudido por muita gente. The Washington Post tinha os seus objetivos em mente quando bancou esse experimento na cidade de Washington. Mas aqui eu gostaria de fazer uma aplicação a respeito de percepções tardias que temos. Paradoxalmente, muito do nosso aprendizado, das nossas descobertas, advém de percepções tardias. Quem já não percebeu tardiamente algo que deveria ter percebido antes? Quem já deixou de perceber algo como se estivesse cego diante de algo tão patente? Quem já não disse a si mesmo, puxa, como não percebi isso antes? E quando isso acontece, ficamos frustrados, quando não furiosos conosco mesmos por não termos percebido algo antes. Todos nós temos dificuldades com percepções tardias, não somente das coisas mais concretas e óbvias, mas até mesmo daquelas mais sutis que dependem de uma sensibilidade que vai além dos nossos órgãos sensoriais. O Evangelho de Lucas, lá no capítulo 24, nos conta uma descoberta tardia de 2 discípulos de Jesus. Essa é uma das histórias mais hilárias dos evangelhos. Esse episódio exemplifica o que muitas vezes acontece conosco, dificuldade de perceber as coisas. A narrativa nos é contada desse jeito. 2 discípulos desciam de Jerusalém para Emaús, uma pequena aldeia perto de Jerusalém. Esses 2 discípulos estavam a caminho de casa e Jesus, já ressuscitado, se aproxima deles e conversa com eles durante todo o caminho sobre o que havia acontecido no final de semana anterior, momento em que o crucificaram e o trancaram num túmulo. Jesus, na conversa com esses 2 discípulos, chega a irritar-se por não entenderem que o Cristo devia padecer segundo as Escrituras. Chega a explicar-lhes o que os profetas diziam a respeito da necessidade da sua morte. E o incrível é que Jesus não se identifica enquanto conversava com os discípulos pelo caminho e eles não o reconhecem. Quando chegam perto da casa desses 2 discípulos, na aldeia de Emaús,
Sem ainda o terem reconhecido, Jesus é convidado para entrar na casa deles para ali pernoitar. Ao que Jesus aqueceu. E é somente na hora da refeição que o reconhecem, quando Jesus partiu o pão. Veja o que eles disseram um ao outro. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras? É o que nos diz o versículo 32 do capítulo 24 de Lucas. Eu acredito que a ressurreição de Jesus era algo tão fora do comum que nem o que os profetas do Antigo Testamento disseram a respeito, nem mesmo os vários avisos de Jesus de que isso aconteceria, e mesmo que Jesus, após a sua ressurreição, tivesse se identificado durante o caminho, esses discípulos beliscariam para se certificarem de que não estariam sonhando. É possível que nós agíssemos da mesma forma que eles. A cultura da morte era tão forte que a ressurreição de Jesus, contada pelas mulheres aos apóstolos, lhes parecia um delírio. E mesmo alguns, vendo-o depois, duvidaram, como nos contam os evangelhos. Se você disser, pastor, eu sou um desses que percebem tardiamente as coisas, eu diria, eu também. E não se preocupe, porque percepções tardias todos nós as temos. São experiências comuns. A vida é feita também de descobertas tardias, surpreendentes, casuais até. Se olharmos para os evangelhos, veremos que percepções tardias a respeito de Jesus são comuns. Se somos tardios para perceber as coisas corriqueiras da vida, imaginem perceber realidades tão elevadas como a ressurreição de Jesus. Os evangelhos nos mostram várias dessas percepções tardias. A semelhança de Joshua, o músico da nossa ilustração inicial, Jesus está tocando lindas músicas diante de nós. Seus milagres inimitáveis, seus ensinos inigualáveis, sua ressurreição insofismável, sua fama mundial. Podemos passar com pressa diante dele, de cabeça baixa, falando ao celular, correndo de cima para baixo e perdemos a oportunidade de conhecer o próprio Deus, pessoalmente e de graça. Felizes são aqueles que, apesar das origens humildes de Jesus, do seu humilde nascimento, da sua pequena Nazaré onde cresceu, dos seus pais humildes e pobres, da sua roupa comum, da sua camiseta e jeans, o reconhecem como tesouro escondido, a pérola de grande valor, o Messias prometido, o Filho de Deus, o grande artista de toda essa criação que veio nos resgatar das nossas maldades e transformar as nossas vidas. Conhecer verdades surpreendentes a respeito de Jesus, ainda que tardiamente, vale a pena, pois não mais seremos os mesmos, como aconteceu com esses dois discípulos de Jesus. A diferença de atitude deles antes e depois de terem conhecido o Cristo ressurreto é incrível. Antes vinham cabisbaixos, decepcionados, frustrados, sem esperança, lamentando a morte. Depois da descoberta, voltaram eufóricos para Jerusalém na mesma hora, pois não podiam dormir com tão grande descoberta e nem esperar pelo dia seguinte. Voltam celebrando a vida, a vitória da vida sobre a morte. Para você que passa por Jesus e ainda não o conhece na realidade, quem é essa pessoa de camisa e jeans que toca tão lindamente a entrada da estação de trem enquanto você passa por ele todos os dias? Eu diria que conhecê-lo antes tarde do que nunca ainda é vantagem. Pois do ponto de vista de Deus, o tarde não é levado em conta, como nos diz o apóstolo Paulo. Segundo a Bíblia,
mesmo quem é o último, pela misericórdia de Deus, é dado o privilégio de ser o primeiro. Mesmo quem entra por último no reino de Deus tem o privilégio daquele que entrou primeiro e é pago primeiro, mesmo sendo contratado na última hora, segundo uma das belíssimas parábolas de Jesus. O quanto antes descobrirmos quem é verdadeiramente Jesus, tanto melhor. Porém, mesmo que seja tardiamente, antes tarde do que nunca.